Bem-vindos ao Mente iPod. No episódio de hoje vamos tratar do segundo episódio da quarta temporada de Ted Lasso. Bom, esse é um episódio com cara de Ted Lasso, finalmente, né? O primeiro episódio não parecia mesmo, não tinha muito nada a ver com o Ted Lasso, era um episódio meio diferente, né? E aí, com isso, a gente tem de verdade aí o primeiro. Pode ser o primeiro episódio da temporada. Esse episódio tem muita cara de Ted Lasso. Ele começa com o Ted Lasso acordando, assim, tocando Rocky Cat, né? A música do Elton John, né? É legal esse início de episódio. Ele tá ali na. Ele tá usando, tipo, em cima do bar da May tem uma tem uma casa, né? E ele tá no andar de cima, ele tá meio que morando ali, pelo menos. Mas esse episódio ele vai introduzir a personagem da Alice Tilton, né? Quem tem a Julia Roberts? Ela é do Sex Education, né? Ela tá pedindo demissão, né? Do Richmond, porque ela achava que ela tinha que ser a técnica, então ela pede demissão. Isso é logo o começo do episódio, né? E aí ela faz a pergunta que muda o episódio, que ela pergunta pra Rebecca assim: você pensou em contratar uma mulher para esse cargo? E a Rebecca fala assim: não, não pensei. E aí isso muda completamente a mentalidade da Rebecca no episódio, isso é divertido. Esse episódio, esse episódio tá muito engraçado. Eu ria do episódio do começo ao fim, eu não parava de rir. Esse episódio tava muito bom mesmo. Esse episódio tá de laço total, esse episódio. Completamente. Chega, né? Chega o Ted pra trabalhar e aí ele pega um report, né? Ela dá um report de todas as jogadoras. E aí o Ted fala assim: pô, eu quero conhecer a pessoa que fez esse report, porque esse report aqui tá muito bom. E aí aí fala assim pra ele: ah, não, ela pediu demissão, mas ela vai estar aqui até sexta. Porque ela fala isso, né? Ah, eu vou pedir demissão, mas eu quero ficar aqui até sexta. Que pena, não sei o quê. E sai da sala da Rebeca, assim, e tá tendo a coletiva do Roy. O Roy tá dando a coletiva, né? E aí ele tá lá xingando os repórteres e tudo mais. Ele entra no vestiário do, você vai entender que isso vai ser importante. Ele entra no vestiário dos caras do FC Richmond, e aí na hora que ele entra, ele vê lá o vestiário com os outros os jogadores que tinham. Ele mostra ali que, por exemplo, o McAdoo ainda tá lá, alguns jogadores ainda estão lá, mas alguns jogadores mudaram, e ele fica meio. E aí tem aquela cena que tava no trailer lá, que eles mudaram no trailer, no episódio era diferente. A cena que eles se abraçam, né? O Roy entra no vestiário, eles se abraçam. A cena na série é diferente. É, ela tá picotada no trailer, mas as falas são diferentes no episódio também, tá? E aí segue ali tem várias histórias sendo contadas, além dessas. Ela tem a história do Coach Bird. O Coach Bird, ele realmente dessa vez tá barbudo, né? E cabeludo, porque ele tá triste com a volta do Ted, porque ele queria ser um dos assistentes técnicos, né? Aí ele vai mostrar também nesse episódio outras coisas. Por exemplo, ele vai mostrar a diferença do que era o time masculino e o que era o time feminino. O time feminino fica num quartinho, né? Elas ficam num quartinho ao vestiário. Isso vai ser um assunto do episódio, porque o Ted vai reclamar disso e aí a Kim vai resolver com a Rebeca que o vestiário do time adversário vai virar o vestiário delas. Elas não terem que dividir, porque elas dividiam o vestiário com os times de base, com os outros times do Richmond. Isso é um assunto no episódio. Ele vai bater nessa tecla de que, não, a gente precisa dar aqui condições iguais para elas, ou condições melhores, porque esse vestiário é horroroso e as condições são ruins. Ele começa a trazer esses assuntos das questões e tem também a cena da coletiva. Na coletiva, tem a coletiva do Ted lá na volta do Ted Lasso, ele é aplaudido, parece até aquela coletiva da seleção brasileira quando anunciou o Neymar, que os repórteres começaram a aplaudir, pular, não sei o quê. É a mesma coisa que lá. Os repórteres começam a aplaudir e tudo mais. Mas aí na hora de perguntar, eles só fazem perguntas sobre o time masculino, sobre Jamie Tart. Jamie Tart confirma duas coisas que as pessoas tinham visto ali só nas imagens daquele primeiro episódio, no finalzinho ali.
Uma, que o Richmond ganhou a FA Cup, né? E na temporada anterior, né? Com o Jamie Tart e tudo mais. E confirma também, Tart foi pro Barcelona, que era outra coisa que apareceu lá pequenininho naquela cena final do último episódio. Tá tudo confirmado aqui, isso tudo é dito agora no de cara, assim. Algumas coisas não são ditas, são assim, tem imagem na parede, né? Tem imagem na parede do título deles da FA Cup, tá escrito, assim, você consegue ver. Eu acho até a pena disso não ser mostrado, podia ser mostrado, mas pelo visto eles não vão conseguir reunir o elenco, né? Porque não apareceu nenhum jogador do time masculino, não apareceu Sano Bissani, e ele apareceu só em fotos, assim. Não apareceu esses caras, a gente não sabe se eles estão no time ou não, alguns jogadores. E aí eu não sei se eles vão conseguir reunir isso para mostrar na temporada como é que naquela temporada que eles ganharam o título, mostrar eles ganhando o título. Isso ia ser legal, assim. Talvez a gente mostre lá num flashback rapidinho, não sei o quê, mas não é, nesse momento não é o caso. Mostra também que a Kimi e o Roy estão numa situação meio estranha no relacionamento deles. Falam que eles não têm se encontrado e tudo mais. Eles terminam, né? Eles terminam nem na terceira temporada, não. Eles terminam no final da segunda, né? Isso é sempre mostrado lá que eles terminam, eles não saem em frente e tudo mais. Porque tem aquela reunião que ele leva pra sobrinha lá explicar pra ela que eles estão terminando, né? Isso acontece lá acho que é no final da segunda temporada. E aí, nesse episódio, a grande história é essa. O Roy tá ali tentando convencer a técnica Chilton, ou Chilton, a ficar no time, né? Porque ele acha que é importante ter alguém como ela no time. E aí chega no final, ele faz aquele discurso, bem Ted Lasso mesmo, faz aquele discurso motivacional, fala assim, eu sei que você era da base do Arsenal, e rompeu o ligamento. E romper o ligamento vai ser uma coisa importante, que vai ter uma jogadora que vai romper o ligamento do joelho nesse episódio, né? É uma jogadora que ele dá um destaquezinho lá no começo do episódio, mas logo depois ela rompe o ligamento, e aí a gente começa uma gritaria, uma cena até bem impactante para mostrar que as lesões são muito graves, né? No futebol, que é uma coisa que eles esquecem um pouco nas outras temporadas, né? Lembra que na primeira temporada tem a cena lá que eles levam o Dani Rojas para tirar a zica, né? Do time, aquela história toda que o Dani Rojas se machuca e tudo mais. É, isso é destacado lá na temporada, na primeira temporada, isso é da primeira temporada. Ele meio que traz isso, meio que apela lá pro emocional dela. E aí é mostrado, isso vai ser mostrado, sabe? Que ela é séria, assim, ela não ri nem nada. Ou não ri, não chora, ela não demonstra emoção. E nesse momento ela vai rir, né? Ela abre um sorriso quando o Ted convence ela pra ela ir ser assistente técnica dele no time. E aí ele fala: não, você vai alcançar grandes coisas, mas aqui eu queria que você fosse. É tipo aquele. Lá na segunda temporada, quando ele convence o Roy a ser o assistente técnico dele. Ele vai atrás do Roy, ele faz um apelo emocional pro Roy e acaba que o Roy aceita ser o assistente técnico dele lá depois de. No final do episódio. É até bem parecido com essa história aí. E muita cara, assim, do. Esse episódio tem muita cara de Ted Lasso. Obviamente, muito melhor do que o primeiro episódio. O primeiro episódio não tinha nada a ver com aquele episódio. Nem entendi de onde é que tiraram aquele episódio. Era um episódio de setup mesmo, pra explicar que ele tava lá no canto. Era basicamente um episódio pra ele não aparecer em Londres, assim. E eles fizeram um episódio de setup que não ficou bom. Claro que não ficou. E esse episódio é muito melhor. Então, com isso, a gente encerra essa análise desse episódio. É um episódio muito bom, melhor episódio da temporada até aqui. Nos vemos na semana que vem. Valeu, falou!